Novembro de 2024. E a pergunta é: o que você está fazendo para tentar chegar bem até o fim do ano? O meu nome é Marina Melz e eu tô tentando equilibrar momentos de silêncio e solidão para aguentar o pique de carisma que começa a partir de agora, que é encerramento, que é reunião de final de ano, que é aquela cobrança de reunião da meta. Então, tô tentando ficar mais em silêncio, mais calminha, para aguentar até esse fim de ano. Meu nome é Thaís Gameiro e eu tô tentando manter uma rotina saudável, com exercício físico, acordando cedo, para ter uma sensação de controle e me sentir mais disposta até o final do ano. O meu nome é Larissa Guerra e eu tô assim no maior estilo Jaiminho do Chaves, evitando a fadiga, sem fazer movimentos bruscos e me preparando para 2025, porque ele já vai começar para mim com um plantão às 4 horas da manhã no dia 1º de janeiro, tudo bom? Já são mais de 300 dias com 2024 marcando no calendário e a gente entrou naquela reta final do ano em que a gente vê um Papai Noel e já começa a chorar. Não sabemos se de desespero para dar conta das coisas até o final do ano, ou se cansaço de tudo que esses 10 meses nos aprontaram altas aventuras e confusões. Ou será que é só nossa mente catastrófica achando que tá tudo mais intenso, quando na verdade essa é uma sensação que se repete todo final de ano? Será que a ciência pode nos ajudar a responder isso? E muito mais, o que ela diz pra gente sobre ferramentas indispensáveis para manter a saúde mental nessa época? Tem neurociência com a gente hoje, então pega na minha mãozinha e vem que o Donas da Porra Toda tá só começando. Boas-vindas. Donas da Porra Toda. O calendário vira para novembro. E aí parece que até o vocabulário muda. Além dos pisca-pisca, não sei como chama na sua cidade, aqui chama pisca-pisca, que começam a brotar nas lojas cada vez mais cedo. Tem reunião de fim de ano, revisão de meta, correria para fechar o que ficou pendente, lista de presente, Black Friday, retrospectiva, confraternização, carisma e muito carisma. Todo ano, mais ou menos nessa época, a Mariah Carey é descongelada e a gente faz um episódio falando sobre cansaço. Mas nesse ano não seria diferente, né, gente? E aí a gente resolveu ser um pouco mais propositiva. Porque se por aqui a gente é devota da ciência para tudo, agora obviamente que não vai ser diferente. Por isso a gente chamou a neurocientista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma das sócias da Nêmesis, a Thaís Gameiro, para conversar sobre essa fadiga, esse cansaço, essa exaustão, os efeitos disso no corpo e quais as ferramentas que a ciência pode trazer e nos orientar aí para enfrentar esse turbilhão de forma menos caótica. Então, boas-vindas, Thaís, se apresenta aí para quem ainda não te conhece. Ai, meninas, super obrigada pelo convite. Eu tô super honrada de estar aqui com vocês. Primeira coisa que eu queria dizer eu escuto o podcast, me divirto muito com vocês e fico lá, ó, na esteira, correndo, hora andando, escutando vocês, me distraindo, então é um prazer estar aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Thaís Gameiro, eu sou neurocientista, eu sempre brinco que a minha carreira ela teve 2 momentos. O primeiro momento eu tinha certeza que eu ia ser cientista, daquela que fica de jaleco e fica pesquisando os segredos do cérebro. Eu me apaixonei pela neurociência quando eu estava lá no 2º período da faculdade, isso já faz bastante tempo. E então eu resolvi fazer mestrado, fazer doutorado nessa área, mas o que me encantava mesmo era perceber que o cérebro ele era o grande promotor do nosso comportamento. Quando eu descobri que a minha personalidade, o meu comportamento, as minhas emoções, elas na verdade elas eram fisiológicas, meu cérebro estava governando isso, eu me encantei por essa área de estudo. E hoje, né, o segundo momento da minha carreira é que eu resolvi empreender. Então eu passei uns quase 10 anos trabalhando numa empresa de neurociência aplicada ao marketing, onde eu ajudava a desenvolver projetos de estudo do comportamento do consumidor, melhoria de produtos, de serviços, para grandes empresas. Só que lá eu acabei me afastando, né? Quando eu comecei a estudar marketing, eu acabei me afastando um pouco da minha área de paixão, que era o estresse, o bem-estar, a saúde mental. E aí eu senti muita falta disso e foi o momento em que eu percebi que as empresas também precisavam olhar para dentro, né, para dentro das suas portas e estudar o comportamento dos seus colaboradores para desenvolver ambientes de trabalho mais saudáveis, mais produtivos e que respeitem principalmente a nossa fisiologia.
E foi aí que eu empreendi pela segunda vez e fundei a Nemesis com a Ana, minha sócia. E isso agora já fazem quase 8 anos que a gente tem a empresa. E nessa empresa a gente se dedica realmente a levar a neurociência de uma forma palatável, de uma forma fácil para outras empresas, para que elas possam melhorar as suas práticas de gestão de pessoas, especialmente ali falando sobre performance, que é o que todo mundo busca. Mas o que é essa performance? Isso se conecta até com o nosso tema de hoje, né? O que a gente está buscando nessa corrida incansável por ser produtivo o tempo inteiro? E por que a gente se sente tão cansado quando vai chegando no final do ano, né? Parece que uma avalanche passou e a gente não deu conta de tudo. E muito do que faz a gente se sentir pressionado nesse final de ano são as metas inalcançáveis que a gente mesmo se impõe, é a lista infinita de coisas que a gente quer fazer, que a gente quer dar conta. E é isso que a gente tenta encurtar esse caminho, né? Fazer com que as pessoas entendam um pouco mais sobre como é o nosso comportamento, para ter uma saúde, né, um equilíbrio de vida melhor. E isso transpõe, né, passa pela porta das empresas. A gente trabalha com organizações, mas certamente tudo que a gente fala se aplica perfeitamente à nossa vida pessoal. É isso. Quero começar sabendo de vocês, então, Thaís, do CPF, não do CNPJ, de você também, Lari. Como é que vocês estão chegando nesse fim de ano, assim? Estamos na primeira semana de novembro, quando esse episódio vai ao ar. Estamos gravando no finalzinho de outubro. Como é que estamos? Como é que tá esse rolê aí? Lari, começa por você, que eu sei que foi um ano intenso por aí. Só Deus sabe como tá a mente da palhaça, né? Eu tô cansada, gente. Assim, né? Lidei com uma mudança de estado, uma mudança de carreira, uma enchente, eleição, uma profissão nova, um monte de coisa nova. Então, assim, eu tô, como dizem aqui, na capa da gaita, assim. Porém, percebo que eu já aceitei, assim, tipo, a Marina sabe, todo ano a gente tem essa conversa aqui no Donas, de que eu detesto final de ano, eu tenho pavor de final de ano, então, esse ano eu tô até um pouco mais tranquila, porque ano passado eu fugi de todas as festas de final de ano, inclusive as da minha empresa, eu só fui na da empresa do Rob, porque ele fez muita questão. E aí, esse ano eu tô muito tranquila porque eu sei que não tem muita coisa, não tem muito evento social pra ir, não conheço muita gente, então tô bem de boa, assim. E me preparando pro plantão de final de ano, né? Porque tem isso, agora eu não tenho mais férias nessa época. Sim, e você, Thaís, como tá chegando? Olha, eu chego cansada, mas eu preciso dividir com vocês uma questão, né? Eu tenho uma filha de 2 anos, ela vai fazer 2 anos essa semana, inclusive. Então, para mim, esse ano foi um ano, assim, esses 2 últimos anos foram anos muito diferentes, e esse especificamente foi um ano de muita mudança, porque o primeiro ano de vida dela, eu acho que para toda mulher, né, para toda mãe, enfim, talvez para os pais também, mas falando aqui da perspectiva que eu conheço, o primeiro ano é um ano de muita nebulosidade, você fica meio perdida, você fica meio tentando se encontrar de novo, volta a trabalhar, não pega no tranco. E esse ano, apesar de ter sido um ano muito desafiador profissionalmente, pessoalmente eu acho que ele é um ano mais tranquilo, onde eu consigo me sentir mais eu mesma, onde eu consigo sentir um pouco mais de controle sobre a minha própria vida. Então, acho que tem essa característica bem peculiar da minha trajetória, né, do meu momento de vida, que tá sendo um ano desafiador, difícil, porém eu acho que o ano passado foi pior. Então, esse ano eu estou me sentindo mais tranquila, mas certamente, como a maioria das pessoas, eu tenho a sensação de que passou muito rápido. Esse ano, especialmente, assim, eu olho para trás e falo, gente, não é possível que a gente já está em novembro. Parece que eu estou correndo contra o tempo, sabe? Literalmente, tentando fazer caber mais coisa e já está quase acabando. Então, eu também, apesar de estar me sentindo melhor, eu sinto também essa sensação de escassez, né? Como se tivesse acabado muito rápido. E você, meu cristalzinho? Eu quero começar a dizer que eu sou contra a decoração de Natal em agosto. Vamos parar com essa palhaçada, tá? Porque assim, eu vejo um panetone... Não, a venda de panetone é assim,
Passou, sei Não, lá, o Dia dos panetone é bom Pais, ter que vender começou o ano panetone. inteiro, gente. Tudo certo, não vamos Mas falar não do precisa panetone. ter coisa do Natal, entendeu? Pode ter panetone na padoca, que nem tem outro bolo. Agora, com o negócio do Natal, da família reunida da Balduco, não dá, entendeu? Porque assim, eu fico deprimida, fico mal. E aqui em Blumenau, na cidade onde eu tô, tem uma característica que é, a gente está na Oktoberfest. E aí, chegou assim, a primeira semana de outubro acabou o ano. Porque aí tem 20 dias de Oktoberfest, são 3 semanas de Oktoberfest que, assim, quem trabalha com comunicação, com turismo, com gastronomia, trabalha ensandecidamente. Aí tem um novembro ali que dura 10 dias e começa o Natal. Então, assim, chegou outubro, começa o caos, ele chega e ele nunca mais vai embora. A gente só sabe que ele só vai embora no dia do Chester. Nunca mais a vida vai ser a mesma. Então, eu tô muito cansada. Eu acho que talvez diferente um pouco de vocês duas, o meu ano foi um ano muito estável. Assim, de vida prática, né? Eu fiquei na mesma cidade, diferente da Larissa, eu não tenho filhos como a Thaís tem, mas eu acho que levei uma paulada da Mayumi no nosso episódio sobre tesão, em que ela fala que mães têm o direito de estar cansadas também, a gente precisa, né, não se comparar. Então eu acho que eu tô muito mais cansada, assim, emocionalmente, sabe? Acho que foi um ano muito exaustivo pra mim. Na terapia, por exemplo, foi um ano difícil, assim, de vários confrontos, várias questões. Então, chego cansada também, mas talvez por um motivo um pouco diferente do de vocês, assim. Um cansaço um pouco diferente, mas ainda assim cansaço. E aí, pra gente aproveitar essa experiência maravilhosa que temos de Thaís aqui, Thaís, o que acontece nessa época do ano com o nosso corpo? Que de repente, do nadão, a gente começa a dormir mal, a gente começa a sentir mais vontade de comer todos os doces do mundo. O que acontece nessa época? Assim, o cansaço se expressando através do corpo? Conta um pouco pra gente como é que a neurociência fala desse cansaço. Legal. Sabe quando a gente está muito apertado para ir no banheiro, para fazer xixi, e quando a gente está longe, a gente consegue ter aquele controle, né? Que a gente vai ficar ali, a gente sabe que vai levar mais 15 minutos para chegar em casa, mas aí quando você está estacionando o carro, quando você está entrando na porta da sua casa, parece que você não vai aguentar, porque solta tudo, assim, você tem que sair correndo. Gente, o paralelo é perfeito para essa época do ano. É como se a gente soubesse inconscientemente que tá para acabar, né? Que vai ter aquele momento ali que tá todo mundo mais desligado, que tá todo mundo mais conectado com a família. Os doces, eles começam a invadir a nossa casa, as rabanadas, os panetones, a gente começa a entender que não é momento de fazer dieta, né? Se você não fez até agora não é o momento. Então o cérebro, ele tem essa capacidade, né? Ele tem comportamentos automáticos e ele vai soltando as inibições, porque grande parte dos comportamentos automáticos eles são inibidos pelo nosso controle racional, né? Então a gente sabe que não é para comer doce o ano inteiro, a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar o ano inteiro, que a gente vai ter que dar conta, mas quando vai chegando no final, é aquela sensação de que eu estou chegando perto de casa, que o banheiro está logo ali. A gente vai perdendo essa capacidade de se controlar, de ter esse autocontrole. As preocupações começam a vir, né? Então também tem questões ali financeiras. Pô, o ano está acabando, e aí eu cumpri as minhas metas financeiras, eu consegui os objetivos. A gente sabe também que é um período que a gente gasta mais, então as pessoas começam a se preocupar, por isso talvez a insônia, né? A inquietude. E aí, enfim, tem todas as questões emocionais do contato com a família. Para algumas pessoas isso é ótimo, para outras pessoas isso é um dilema, é um transtorno. Você tem que imaginar a ceia de Natal, todo o rolê que você vai ter que fazer para ficar com a tua família, com a família do marido, do companheiro, da companheira, enfim. Tudo isso é uma gestão que ocupa espaço na nossa cabeça, né? É a famosa carga mental. Então, isso vai ocupando o nosso HD, vai deixando a gente mais disperso, então aquela atenção que você tinha focada para o trabalho lá em abril, maio, ela vai se perdendo quando vai chegando novembro, dezembro, porque você já sabe que você vai ter que dar conta de outros assuntos, né? E isso vai ocupando espaço no seu HD. Então, quero te fazer uma pergunta, que você falou de atenção, que eu preciso não perder esse gancho, que é assim, como é que a gente precisa prestar mais atenção e a gente procrastina mais? Que pegadinha que é essa do cérebro
que assim, você sabe que você tem pouco tempo pra dar conta. E aí o seu cérebro, essa coisa desgraçada, ele faz o quê? Ao invés de te ajudar a ter mais atenção pra você conseguir fazer as coisas mais rápido, parece que é o contrário, parece que as coisas demoram muito mais e a gente procrastina mais e a gente vai, assim, aquela coisa do deixar pra última hora, nessa época do ano, pra mim, eu não sei como é pra vocês, se eu que sou uma pessoa completamente fora do comum, assim, mas o pra última hora nessa época do ano vira na hora, não é nem na última, sabe? Mas é bem isso mesmo, né? Porque a gente sabe que, de certa forma, eu escutei uma frase esses dias muito parecida com o que você está falando. Uma amiga minha falou assim, eu não vou começar a fazer exercício agora, a gente está final de outubro já, eu vou deixar para o ano que vem, porque agora vai ter muito... Aí eu falei, mas peraí, ainda falta 3 meses para o final do ano. Você vai adiar 3 meses esse negócio, sabe? Mas por quê? O que vai acontecer entre 31 e 1º de janeiro que vai fazer mudar tudo assim? Mas a gente tem essa sensação de que está chegando no fim, que esse recomeço é uma promessa de esperança, de prosperidade, de você recomeçar, e é verdade, é uma oportunidade, mas a grande verdade é que, falando do ponto de vista racional, né, tirando as nossas emoções de lado, se é que isso é possível, dia 1º de janeiro é igual a qualquer outro dia, né? Tirando o fato de que você virou o ano, brindou, talvez esteja um pouco embriagada, um pouco de ressaca, todos os dias você tem a oportunidade de recomeçar um hábito, de tentar uma coisa nova, de experimentar um caminho diferente. Então a gente precisa se cuidar para não cair nesse piloto automático, né? Esse comportamento que você descreveu é justamente essa sensação de que eu vou deixar para depois, porque isso é um comportamento automático. Isso é uma desculpa que você está se dando para não fazer uma coisa que você não quer fazer, que já não está na tua lista de prioridades, né? Só que é isso, assim, 95% do nosso comportamento é governado por processos inconscientes. E a gente fica tentando dar explicações estapafúrdias para coisas que, na verdade, são muito mais emocionais, intuitivas. E olha, eu tô falando aqui dessa cadeira, né? Toda, eu sei tudo. Só que lembra, é inconsciente, então eu também caio nessas armadilhas, tá, gente? Eu sou ser humano igual todo mundo. Tá, mas ô Thaís, eu sei que esse negócio da procrastinação, de você ficar protelando e deixar pra resolver de última hora, eu sei que é super nocivo. Mas eu tenho uma outra vertente deste comportamento do deixar pro ano que vem, é deixar, assim, problemas que eu sei que não vão se resolver de última hora. É ok fazer isso? Sim. Porque eu fico nessa, assim, de tipo, cara, não adianta ficar se matando, tentando resolver de última hora, como se o mundo fosse acabar, porque dia 1º de janeiro, como você falou, é só mais um dia qualquer, assim. E é justamente esse o motivo da minha irritação com o final de ano, assim, que as pessoas entram no modo que parece assim, meu Deus, eu preciso fazer coisas, eu preciso resolver, eu preciso... E aí fica todo mundo doido, surtado, sendo que, gente, não só muda o calendário, assim. Eu tenho meio que essa impressão, é saudável eu deixar meus problemas para 2025? Olha, tem pessoas, né, e tem até profissionais de outras áreas, por exemplo, como nutricionistas, eles recomendam a procrastinação para coisas específicas. Por exemplo, você pode procrastinar comer um doce, se você está tentando fazer dieta, se você está tentando comer menos açúcar, né? Então, essa é uma estratégia que eu uso às vezes. Eu gosto muito de doce. Então, às vezes eu estou tentando diminuir, e aí eu penso assim, não vou comer agora. Vou comer só de noite. Aí aquilo vai me dando uma calma, tipo assim, eu vou comer, só não vai ser agora, vai ser de noite. E aquilo vai te dando, você vai empurrando, e acaba o dia e você não comeu. Beleza, é um dia que você conseguiu comer menos doce, por exemplo, se esse é o seu caso. Para os problemas, é parecido, assim, tem situações que você vê as pessoas desesperadas, por exemplo, eu vou pintar a casa antes do Natal. Eu vou fazer Lavar tudo parede, que eu tenho que Lavar fazer. telhado, lavar parede, lavar telhado, não Lavar consigo. a grade do portão. Antes do Natal, isso tem que estar resolvido. Tem o lado positivo, que é você se dar uma meta, você colocar uma data para você concluir alguma coisa que você está procrastinando infinito e que de repente está te fazendo mal, sua casa não está legal, você não está gostando de olhar alguma coisa quebrada todos os dias. Então, tem o lado bom de você se colocar um prazo. O lado ruim é quando você também começa a se encher de demandas que são totalmente descabidas, assim. Fazer isso no Natal ou depois do Natal não vai fazer a menor diferença. Se isso é mais uma tarefa que, de repente, está ocupando
espaço numa agenda que normalmente já não é uma agenda muito fácil, né? Então tá tudo bem procrastinar alguma coisa que não é urgente, desde que aquilo não te atrapalhe, desde que você não esteja se sabotando, né? Fazendo uma autossabotagem, que muitas vezes é o que acontece. A pessoa também ela não engaja numa coisa nova. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu demorei anos para dirigir, para tirar minha carteira de motorista. Eu tirei, dirigi por um tempo, veio a pandemia, parei de dirigir, aí fiquei com medo de novo de dirigir. E aí, recentemente, eu falei, cara, isso tá totalmente descabido, assim. Eu preciso dirigir, é importante para mim. Por que eu vou... Aí eu comecei a pensar, olha o que eu fiz. Eu comecei a pensar, não, mas a gente já tá em outubro. Pra que eu vou começar a fazer isso agora? Eu vou deixar pro ano que vem. Aí eu pensei, gente, mas por que eu vou deixar pro ano que vem? O negócio se resolve em um mês. Não tem sentido isso. Aí eu fui lá e me inscrevi e comecei a fazer as aulas. Então, repara, é uma procrastinação nociva, porque eu já estou postergando isso há 4 anos, né? Então, assim, chega uma hora que você precisa se colocar um deadline e entender que, no fundo, você está jogando para frente uma coisa que você não quer concluir, sabe? Eu fiquei pensando muito quando a gente tava pensando nesse episódio, assim, que no fim, a gente tá falando da primeira semana de novembro e a gente ainda tem um bimestre pela frente. E são 6 no ano. Exatamente. Então, assim, ainda tem muito Sim, tempo. Se a gente for parar pra pensar, assim, é um tempo um pouco mais agitado que o convencional? Sim. Porque tem essas coisas, tem o Natal, tem o presente, tem o final do ano no trabalho, que é sempre muito complexo pra todo mundo. Enfim, eu acho que tem questões, mas assim, talvez uma das coisas que a gente deva fazer um pouco mais é olhar para esse tempo como, cara, são 2 meses. 2 meses é bastante tempo. Porque aí começa aquela coisa das, meu Deus, mas é só mais 8 semanas. Só tem mais 8 domingos, 7 domingos pro Natal. Só tem mais... E assim, são só 50 e poucas semanas no ano. A gente podia fazer essa contagem o ano todo, se a gente fosse fazer, sabe? Eu acho que tem uma coisa meio quase que um terrorismo, assim, uma coisa... uma contagem regressiva que vai... a sensação que eu tenho é quase de um sufocamento, assim, sabe? Como se eu estivesse parada e aí, de repente, começa a vir os monstrinhos da árvore de Natal, do presente das afilhadas, do não sei o quê. Tipo, cara, tem 2 meses pra resolver isso. Vamos, né? Respirar. E aí vocês falaram dessa coisa do final do ano, de ser de 1º de janeiro é só mais um dia, que eu não concordo, mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito, porque a gente já teve um episódio inteiro discutindo isso. Mas eu queria saber esse negócio das metas, porque uma das coisas que eu acho que pega nessa época é você olhar para o seu ano e pensar o que você gostaria de ter feito. Sendo isso uma meta organizada no celular, como eu tenho, seja a Larissa pensando assim, queria ver o Bruno Mars e foi ver o Bruno Mars. É uma energia ou é uma lista, tanto faz. Mas assim, revisitar essas metas para vocês é uma coisa que acontece nesse período também? Ou não? Deixa lá pro final do ano mesmo, em janeiro a gente pensa. Ou vou mudar um pouco a pergunta, que eu sei que a Larissa não faz meta, senão ela não vai responder. Retrospectiva. Tipo assim, o que eu fiz esse ano? Sabe, começa a vir aquela retrospectiva do Instagram, das 9 fotinhos, do não sei o quê. Vocês fazem isso nessa época, assim, por essa época vocês começam a pensar nisso, assim, o que eu fiz esse ano, o que eu não fiz, o que eu dei conta? Olha, eu vou falar como pessoa e depois eu vou dar uma sugestão, assim, tá? Como pessoa física, como indivíduo, eu procurei começar a fazer isso de uns anos para cá, porque eu percebi que eu não pensava muito nas coisas que eu queria conquistar, né, nas coisas que eu queria alcançar. E por trabalhar com isso, eu comecei a ver muitas dicas de que isso era muito saudável, né? A gente anotar as nossas intenções, a gente tirar da nossa cabeça, porque a gente pensa assim, não, mas eu sei o que eu quero. Sim, você sabe, mas está ali soterrado de pensamentos, de memórias, de compromissos, Então, quando você escreve, seja na agenda do celular, seja num papel, quando você coloca para fora e concretiza aquilo, existem estudos que mostram que isso faz com que você fique mais focado em alcançar. Então, é como se você ficasse mais atento ao que leva você mais perto dos seus objetivos e o que te distancia. E um outro exercício muito saudável é você praticar a gratidão, né? Parece meio Haribo, e eu não tenho nada contra, mas é interessante também você olhar para suas conquistas. Caramba, foi um ano difícil? O que eu fiz, né? A Lari estava falando, me mudei,
mudei de trabalho. Cara, para e pensa em quanto você mudou, né? Quanta coisa aconteceu no seu ano. Isso também dá pra gente, especialmente para as mulheres, essa sensação de caramba, olha aqui quanta coisa eu fiz, sabe? Olha quanta coisa eu dei conta de fazer. Isso ajuda a gente a se reconhecer, a ter mais força, e a ter mais compaixão com a gente mesmo, sabe? Porque eu vejo muitas mulheres, aí eu tô colocando foco nas mulheres, mas isso pode acontecer com homens também. Mas especialmente as mulheres, assim, mais um ano que eu não emagreci, mais um ano que eu não fiz aquilo que eu tinha que fazer, mais um ano que eu tô insatisfeita, sei lá, com o meu cabelo, com o meu corpo, com qualquer coisa que seja, porque a gente tá sempre insatisfeita com alguma coisa. Porque a sociedade faz a gente se sentir assim, a gente fica se cobrando. Então, se você também não para olhar, peraí, mas olha, sei lá, o avanço profissional que eu tive, olha o que eu concluí, olha, sei lá, minha filha como tá. Você também acha que você passou o ano e não fez nada daquilo que você se propôs, mas você fez um monte de coisa, né? Então, eu, particularmente, hoje, eu procuro, sim, chegar em dezembro, pelo menos, e anotar as coisas que foram importantes para mim no ano, que eu vivi, relembrar momentos. Às vezes eu faço colagem de fotos no papel mesmo, para olhar para aquele ano e agradecer pelas coisas que eu vivi. E também escrever as minhas metas e verificar. Porque, às vezes, as metas nem fazem mais sentido para você. Você conquistou outras, mas aquelas que você escreveu não, mas elas nem são importantes mais, né? Então eu acho saudável, eu hoje tento fazer e realmente recomendo que as pessoas façam. Então, eu percebo que eu venho fazendo um pouco isso meio que mês a mês, assim, justamente por conta dessa mudança, porque eu sei que mudou muita coisa e continua mudando muita coisa. Então, eu acho que esse processo tem sido meio que uma melhoria contínua, para usar Ela tá um muito jargão. corporativa, gente. Não, muito corporativa, né? Dá licença. Aquelas assim. E aí, mas eu acho que é muito mais forte pra mim essa sensação de retrospectiva quando chega meu aniversário, né? E eu faço aniversário no começo do ano. Então, talvez eu jogue da virada do ano pra fevereiro, assim. Eu acho que faz mais sentido, né? Afinal, dizem que o ano só começa depois do carnaval, né? Então, aquelas assim. Mas eu acho que faz um pouco mais de sentido. Mas também tenho feito esses exercícios no trabalho, assim, de olhar para tudo que a gente faz, porque o meu trabalho é um trabalho muito de bastidor e é um trabalho muito de apagar incêndio mesmo, assim, sabe? E aí parece que a gente não faz nada no final da semana, no fim do dia, assim. E quando esses dias eu fiz um levantamento, assim, de várias coisinhas que a gente foi fazendo de março para cá, e aí cheguei e falei assim, meu Deus, como a gente fez coisa. Sabe? Como a gente fez muita coisa, parece que não é nada, porque hoje tá tudo lá, resolvido e tal, mas olha como isso tem um volume expressivo, assim, de coisas e de conquistas, então acho importante. E sobre a parte de conquista, essa parte eu confesso que é a mais fácil pra mim, que eu sempre faço muita questão de comemorar a cada conquista e reconhecer a cada pequena coisinha, porque eu sei que é suado pra cacete, assim. Então, né, eu acho que faz parte. Sim. Então, eu sou a pessoa que escreve as metas e que colocou na agenda esse ano, coloquei na agenda lá na tarefinha da agenda do Google, revisar, dar uma olhada nas metas de 2 em 2 meses. Por quê? Porque eu sentia que esse era um fator muito de pressão pra mim de fim de ano. Chegava no fim de ano, a Larissa sabe, porque ela até é minha sócia nesse podcast, eu transformava a vida dela num inferno e eu fazia o mesmo comigo mesma. Que eu olhava, quando você olha as metas só lá pra outubro, não dá tempo de realizar as coisas. Óbvio que não dá, porque não é... Você fez as metas pensando em 12 meses e aí você quer juntar. Acho que uma coisa é entender o que dá pra fazer em 2 meses e que 2 meses é bastante tempo, como a gente tá falando. Mas outra é fazer de conta que os outros 9 não existiram e querer condensar tudo em 2, né? Em 3, né? De outubro pra frente. Então, eu coloquei na minha agenda e foi um exercício muito legal ter olhado para as minhas metas, porque é isso, no segundo bimestre do ano, já teve uma que eu falei, cara, eu não vou fazer isso aqui, porque eu não quero. E aí, não chegou no fim do ano, e eu fiquei pensando, mas por que eu não fiz? Que, né, sabe? Não fiquei com essa rainha da coitada Holândia, assim, dizendo, meu Deus, eu não fiz, eu deveria ter feito. Não. Eu decidi não fazer. Eu olhei pra ela e falei, cara, isso aqui não faz sentido pra esse ano que eu tô vivendo. As coisas que aconteceram aqui, né, que atravessaram esse ano,
não vão permitir que isso aconteça. Beleza, show, valeu, tirei de lá e pronto. Então, foi um exercício legal pra mim. E aí, quando chegou o final de outubro, que era um final de bimestre que eu fui fazer isso, não foi tão ruim. Porque aí eu olhei e falei, cara, isso aqui tudo eu quase já fiz. Tá quase tudo terminando. Então, tem essa aqui que eu não fiz ainda. Vamos tentar? Vamos ver se dá tempo? Beleza, show. Acho que foi uma coisa um pouco menos impositiva, assim, sabe? Ir olhando para essas metas. E aí eu acho que, pela primeira vez, as minhas metas trabalharam contra... a favor, não contra. As minhas metas trabalharam a favor do meu fim de ano. E não contra. Sabe? Pela primeira vez, eu acho que dos meus 36 anos, as metas foram legais de olhar e pensar, não, eu olhei isso, eu cuidei disso aqui o ano inteiro. E curiosamente, lá no começo do ano, a gente falou sobre a história da palavra do ano, né? Que bastante gente usa como um resuminho para ficar um pouco mais fácil e mais fácil de lembrar. E a minha palavra do ano foi disciplina. E foi muito legal parar pra pensar que, minha palavra do ano foi disciplina, e de 2 em 2 meses eu olhei as metas. Eu entendi o que tinha acontecido com elas. Então, pra mim, essa é uma coisa que eu acho que esse fim de ano não traz. Todas as outras, toda a bublada das ideias. Mas eu acho que isso o final de ano não trouxe, assim. E você vê como que é legal isso que você falou, tem uma característica do nosso comportamento que é conhecida, que chama viés do presente, né? Que é a gente é muito mais sensível às coisas que acontecem agora. Então, por que as pessoas têm dificuldade de poupar para a aposentadoria? Porque a aposentadoria, é uma parada muito distante. Assim, é difícil para a gente hoje se colocar daqui 30 anos, por exemplo, né? Poupar um dinheiro para uma coisa que você nem sabe se vai acontecer e quando vai acontecer. Então, por isso é tão difícil fazer metas de longo prazo. Se a gente fazer um recorte disso para o ano, também. É fácil você chegar 1º de janeiro, fazer suas metas e falar, eu quero perder 10 quilos. Eu estou dando exemplo de dieta, porque é fácil das pessoas identificarem. Eu quero perder 10 quilos. Pô, você tem um ano inteiro para perder 10 quilos. Parece muito factível. Só que na prática, isso dá um peso horrível, porque 10 é muita coisa. Então, essa percepção, por incrível que pareça, esses números, essas metas inalcançáveis que a gente coloca no início do ano, porque parece que vai dar tempo de fazer, elas só dificultam o processo. Então, isso que você fez de olhar a cada 2 meses é muito melhor. Porque, na verdade, se você parar dia 1º de janeiro, ou qualquer que seja o dia do mês, e falar assim, daqui a uma semana eu queria ter concluído, sei lá, eu queria ter ido na esteira 3 vezes por semana. É muito mais fácil de você cumprir isso do que você colocar uma meta de, sei lá, correr 15 quilômetros ao final de um ano. Então, muitas vezes a gente se sabota. E uma coisa que a gente sempre fala faça coisas que são palpáveis para você, né? Para você correr 15 quilômetros, você vai ter que ir para a esteira andar 1 quilômetro por dia se você está começando do zero. Então, começa com essa meta, né? Que é fácil, que é metrificável, que você consegue alcançar, porque os 15 quilômetros parece muito distante. E a tendência é que em julho você olhe para isso e fale, putz, se eu não comecei até agora eu só vou desistir, né? Então, é bem legal isso que você falou. E o outro ponto foi a disciplina, né? Acho que foi em 2021. Eu também comecei a colocar uma palavra. Qual vai ser a palavra do meu ano? Qual vai ser a palavra que eu quero carregar comigo? E isso faz muita diferença. E é legal que quando você escreve ou quando você verbaliza, você percebe que você cumpre mais, né? É bem interessante como as palavras de alguma forma interferem no nosso comportamento, né? Tá. Agora, quero perguntar o seguinte, porque muita gente vai sair de férias e, sei lá, vai ter um recesso, mínimo que seja. Essa sensação, assim, de que falta pouco para as férias, tô só pelas férias, ela potencializa essa perspectiva de cansaço ou ela pelo menos dá uma sensação de que vou ralar aqui um pouco, mas daqui uns dias eu vou estar lá na praia tomando uma caipirinha, de frente pro mar, aquela coisa, delícia, pagodinho. Bom, eu acho que depende bastante do teu relacionamento com o que você faz, né? Eu vejo de tudo no meu dia a dia profissional e até pessoal com amigos também. Eu vejo aquelas pessoas que se arrastam pro trabalho, detestam, sabe? Estão indo porque são obrigadas e aquela coisa, aquela relação bem sem engajamento,
para essas pessoas, a aproximação das férias é sinônimo de eu vou fazer o mínimo possível, porque já está chegando. Então, elas começam a desistir ou a tirar férias antes das férias chegarem, basicamente. E eu vejo pessoas que são mais comprometidas, que gostam do que fazem, que dão o gás extra, né? Então, assim, cara, eu vou organizar tudo porque eu vou sair de férias. Porque eu vou dar todo o meu extra aqui, porque eu vou ter 2 semanas para descansar. Então, eu vejo as duas coisas acontecerem e as duas são bem factíveis, assim, pensando do ponto de vista do comportamento. Tanto uma coisa quanto outra pode acontecer. E eu acho que o grande motivador para um caminho ou para o outro é a tua relação com o que você faz, seja o trabalho, seja outra atividade que você esteja fazendo ali antes das suas férias, né? Eu acho isso também. Eu tenho uma relação tranquila com o meu trabalho, mas, ainda assim, eu tô vendo o descanso ali, sabe? Eu tô vendo, tá ali, tá tão perto e tá tão longe. E aí isso vai me dando... eu acho que eu oscilo um pouco entre as duas coisas, assim. Dias em que eu acordo eu penso, vamos, time, vamos resolver tudo pra poder descansar. E dias em que eu acordo e eu penso, mas nem vou descansar tanto assim. Eu não sei descansar, né? Começa daí, como é que eu vou fazer? Então, eu acho que pode oscilar também. Acho que nem sempre a gente precisa ser uma coisa ou outra. Dá pra ir dia a dia meio oscilando em relação a isso, sabe? Faz sentido pra vocês? Eu super oscilo. Aliás, hoje eu tava num dia de não quero fazer nada, sabe? Foi uma segunda difícil, eu comecei com alguns desafios de manhã aqui, e de rotina, de, enfim, coisas. E eu falei, nossa, eu já tô assim, não tem mais energia aqui pra dar. Aí Semana foi chegando na hora do comprida, almoço, né? fui chegando na hora do almoço, foi melhorando. Tipo, tá, calma, respira e vai, que a gente ainda tá em outubro. Ainda não acabou. Então eu tenho esses momentos de oscilar também, especialmente quando alguma coisa sai do meu planejado, assim, quando coisas acontecem. O cansaço, ele aparece para mim quando eu não consigo seguir o meu planejamento. Aí é como se eu ficasse sem energia para mudar, para me adaptar. E eu vejo pessoas falarem isso também, sabe? Tipo, nossa, não pode acontecer nenhum imprevisto mais porque eu não tenho mais energia para me superar, sabe? Não me traga problemas novos, tem que entrar na fila. Natália Cruz, esse É vídeo isso. icônico do carro que é maravilhoso, perfeito. É isso. É super isso. Tá, vamos lá. Existe alguma ferramenta, alguma coisa que a neurociência possa nos explicar sobre como é que a gente sobrevive melhor, como é que a gente resiste melhor, como é que a gente tenta não fazer essa época ser esse fardo em vários momentos que ela é? Alguma coisa que a gente possa fazer para manter a nossa qualidade de vida e sanidade até o Jingle Bells, até a Simone? Olha, meninas, eu acho que existe um ponto que é a gente não se cobrar demais, né? Então, se eu disser para você assim, uma ferramenta, não sei se a gente tem uma ferramenta, eu acho que a gente tem que conhecer um pouco sobre o nosso próprio comportamento e se conhecer, né? Quando eu falo do nosso comportamento, eu estou falando de seres humanos em geral, mas cada um de nós tem suas particularidades. Então, vão ter pessoas, e acho que vou pegar o exemplo da Larissa, que elas não gostam, talvez, da pressão social de ter que ficar confraternizando, de ter 1000 eventos. Isso vai drenando a energia delas. Então, será que você pode se respeitar um pouco? Não se obrigar a participar de todas as confraternizações que existem, tá sempre sorrindo, tá sempre animada porque o Natal chegou. Nem todo mundo tem essa relação com o Natal, né? Então, isso, assim, é um exemplo de você se respeitar. Eu, Thaís, eu gosto de manter as coisas mais próximas de uma rotina possível. Eu não gosto da sensação de descontrole. Sabe assim, pessoas invadindo a sua casa. Aqui na minha família é assim, a família é grande, as pessoas começam a surgir, a aparecer, elas ficam desesperadas com o Natal. Elas começam a mandar mensagem o tempo todo querendo saber como é que vai ser a ceia, qual vai ser a comida. Sabe, tem hora que eu tenho que Ai, aí respirar briga por causa da fundo. uva passa. Tem hora que eu penso assim, gente, todo ano é igual. A gente não pode pegar a lista do ano passado e poupar a gente dessa organização todo ano. Então, assim, apesar de ser um pouco desgastante, também é prazeroso. Assim, tem os dois lados, né?
Só que eu procuro me respeitar, que é assim, não tentar não deixar as pessoas tornarem a minha vida um caos, né? Tentar colocar algum limite, saber o que é importante para mim, quais são os compromissos que eu preciso manter. Por isso que eu falei para vocês no início, eu estou tentando manter uma rotina, porque começa a surgir muitos compromissos, o trabalho também fica apertado nesse período do ano, né? Nesses 3 últimos meses. E aí eu começo a faltar minha atividade física, começo a não ter tempo para mim mesma, não ter tempo para... E assim, já é uma rotina difícil, não é trivial manter tudo, né? Então, quando começa a surgir muita coisa, vai tudo por água abaixo. Então, assim, eu tô tentando fingir que não tá acontecendo nada, sabe? Tô tentando só seguir o plano, e acho que essa é uma boa estratégia, você se sentir no controle da sua rotina, você não deixar as coisas tomarem conta de você e você se sentir sendo levado. Então, é uma forma de você se sentir no controle e saber que a sua vida é a sua vida, você vai seguir ali os parâmetros que você gostaria que fossem seguidos. E assim, realmente não dar tanto peso, sabe, a esse período do ano. A gente dá peso demais. E aí isso acaba virando um problema, um fardo, culpa. Eu vejo tantas pessoas se culpando porque não fizeram isso, não fizeram aquilo, porque já acabou o ano e não conseguiu. E essa culpabilização, ela só é tóxica, né? E assim, tá tudo bem, em janeiro você continua. Ainda que você tenha que fazer uma pausa ali de 15 dias, seja o que for, sua vida não acabou, né? Então, tá tudo bem, assim. Segue com seus planos daqui para frente. Evitar essa culpabilização. Ainda que você não tenha feito nada daquilo que você se propôs a fazer, aí o exercício da gratidão. O que você fez, então? Né? O que foi bom no seu ano? Fazer essas retrospectivas, eu acho que ajudam a gente a manter essa sanidade mental. Eu amo uma retrospectiva, gente. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é retrospectiva, porque dá uma paz. Dá uma paz, porque às vezes a gente acha que a gente não fez, às vezes não, quase sempre, né? A gente acha que a gente não fez nada e a gente se compara com as outras pessoas que parece que fizeram tudo e, né? Então parar pra olhar, assim, eu acho que é um grande exercício. A sugestão que eu quero dar, além do lance das metas, é tentar manter o sono. Porque o sono, e quando eu falo sono, eu tô falando do descanso, assim, que é uma coisa que eu tenho feito já nos últimos anos, que é tentar dar uma balanceada. Assim, tentar não ficar nessa coisa da agenda maluca de um monte de acontecimentos familiares e acontecimentos de grupos de pessoas, coletivos e tal, muito próximos. Às vezes não dá. Vai chegar ali naquela segunda semana de dezembro que vai virar tudo um inferno. Mas, por enquanto, eu acho que é importante, sabe? A gente dar uma balanceada, assim, uma balanceada de energia mesmo. Olhar e pensar, cara, eu tenho aquele... E balanceada, quando eu falo de balanceada de energia, eu tô falando de carisma, sim, muito. Mas também de... É muito comum que a gente vá a esses encontros e beba. Que a gente vá a esses encontros e se perca na questão da alimentação. Que a gente fuja muito da nossa rotina, e aí eu entro no modo, que também a ciência deve explicar, mas eu entro num modo, já que foi uma vez, agora vamos assim até janeiro. Agora, já que isso aí, já que tá que fenômeno vá. Já que. Como na minha família é o já que tá que vá, entendeu? Já que tá assim, agora que vá até pra sempre. Então, eu tento dar essa balanceada agora, novembro, porque assim, final do ano, nas férias, a gente vai beber mais, a gente vai dormir pior, a gente vai, se você vai se encontrar com a sua família, se você vai pra casa de amigos pro Réveillon, você vai dormir numa cama que não é sua, você não vai descansar, você não vai ter a sua alimentação, seu momento tranquilo durante a manhã, você não vai fazer atividade física. Então, o que eu tenho tentado fazer é dar uma economizada, sabe? Trabalhar assim, entender que eu tenho um limite de energia e usar agora esse período para dar uma economizada, porque eu sei que ali pra frente o bagulho vai ser louco. Então, se eu puder dar uma sugestão, é essa. E você, Lari? Eu fecho com vocês duas, assino com as relatoras. Eu sou advogada da rotina, né? Marina sabe que eu sou extremamente apegada à minha rotina de atividade física, de manhã, de dormir 7, 8 horas por noite, de tomar meus 2 litrão de água com gás todo dia. Então, qualquer coisa que saia um pouco disso é difícil para mim.
A Marina falou a parte ali de dormir no lugar que não é sua cama, porque ela sabe que eu tenho problema com isso. Foi uma indireta. Olha só que gostoso gravar com a melhor amiga. O problema de gravar com a amiga, né, gente? Mas para mim é muito importante. E aí eu acho que estabelecer esses limites e tentar pensar assim, não, tudo bem, hoje eu vou dormir um pouco mais tarde, mas se eu acordar bem, eu consigo ir treinar, nem que seja fazer uma meia horinha de esteira, ou eu não vou treinar e vou me permitir descansar, sabe? Eu acho que é mais ou menos nessa pegada, assim. Porque, afinal de contas, 1º de janeiro é só mais um dia e a Marina vai brigar comigo por terminar desse jeito esse episódio. Vamos pro mesa de bar, que eu não quero entrar nessa discussão de novo. Muito bom. Ai, muito bem, chegamos na nossa mesa de bar, um momento descontraído no final do programa pra gente compartilhar as nossas dicas, mas antes queremos lembrar você da nossa campanha de financiamento coletivo em apoia.se/Donas da Petoda. A partir de R$5 por mês você contribui com o Donas, participa do nosso grupão de fofocas lá no Instagram, recebe newsletter com todos os conteúdos da mesa de bar. A gente faz uma newsletter uma vez por mês que é pra não entulhar a caixa de e-mail de ninguém, tá? É solto. É isso, estamos no episódio 249, o que significa que o próximo episódio será o episódio 250. Vamos ser sinceros com a nossa audiência, Larissa? Óbvio que vamos. A gente não consegue mentir. Que é assim, a gente vai comemorar, mas a gente ainda não sabe como. Porque a gente tá gravando com algumas semanas de antecedência, então a gente vai comemorar. E assim, no meio disso tudo, enquanto estamos gravando, tem aniversário de Marina Mels, tem aniversário de Bruno, tem eleição, tem 500 coisas, tá? Até o episódio 250, mas vai acontecer. Exatamente. Então segue a gente lá no @Donas da Petoda, a gente vai contar por lá seja lá o que for que a gente vai inventar. Quero lembrar também que é sempre muito legal quando vocês interagem com a gente pelas plataformas de áudio que vocês estão ouvindo, ou pelo YouTube, se você tá vendo pelo YouTube. Porque isso é muito legal pra gente saber que vocês estão aí do outro lado e também pro algoritmo entender e entregar o nosso conteúdo pra mais pessoas. Então, aliás, a retrospectiva do Spotify tá chegando, hein? Falando em retrospectiva... Promete, esse ano promete. Então, interage com a gente, vai ter caixinha de comentários aqui nesse episódio, vai ter enquete também pra gente saber mais ou menos o que vocês estão pensando sobre isso. E isso é sempre muito importante pra gente, então faça isso, por favor. E quero te convidar, antes de todas as dicas, para seguir @nemesis.neuro, que é a empresa da Thaís. Eles compartilham conteúdos muito legais, tá? Então, assim, muito legais mesmo. Vai lá, segue. A gente já tem várias outras ideias de pauta que a gente foi salvando do perfil de vocês, inclusive. Então, sigam, porque é muito legal. Fala sobre ciência, fala sobre trabalho, sobre comportamento no mundo do trabalho. É muito legal. Então, começa fazendo isso. E agora sim, Thaís, suas dicas. Conta pra gente o que você anda lendo, vendo ou ouvindo. Olha, quando vocês me colocaram esse desafio, eu fiquei pensando, né? Eu falei, vou ser sincera, assim, vou ser sincerona. O que eu ando vendo? Eu assisti um filme esses dias no Netflix, não sei se é novidade para as pessoas, mas foi bem impactante para mim, que chama O Preço da Verdade. Esse filme fala sobre a indústria, especificamente da indústria que desenvolveu o Teflon, aquele material que cobre algumas panelas para ficarem antiaderentes. Não sei se vocês já assistiram, se não assistiram, assistam, é chocante. É um pouco desconfortável também, a gente fica um pouco apreensivo, porque, enfim, é baseado em fatos reais. E ele mostra o quanto que essa substância ela é tóxica, nociva, e o quanto que ela prejudicou uma cidade inteira por contaminação do meio ambiente. Mas o que me mobilizou de verdade, além, obviamente, dos impactos reais dessa substância na nossa vida, é que o filme fala muito sobre propósito, né? Porque é um advogado que não trabalha com isso, mas que ele começa a trabalhar porque ele vê que ele realmente pode fazer a diferença. Então, especialmente para mim que trabalho com empresas, com pessoas, com lideranças, foi um filme que me tocou bastante. Ver até que ponto as pessoas se mobilizam, né, por uma causa e seguem ali fazendo isso anos a fio. Então parece que ele está até hoje, né? Isso tem várias décadas, esse problema aconteceu e o advogado segue até hoje na luta para tentar
impedir aí essa empresa de continuar fazendo tanto mal, né, para a sociedade como ela acabou fazendo. E além disso, eu tô ouvindo um podcast assim que eu tô amando, que chama O Estranho Familiar, que é da Vera Iaconelli, é uma psicanalista, né, muito conhecida. E eu tô amando, assim, cada episódio, cada conversa. Fala muito sobre família, mas são pessoas conhecidas, algumas, né? E os episódios são todos muito interessantes, fazem a gente refletir muito sobre o nosso comportamento dentro da nossa própria família, né? E ver também a diversidade de famílias, de formas de família, de maneiras como as pessoas são criadas. Enfim, eu tô achando muito rico. E é isso, foi o que me veio na cabeça recente, assim, que eu tô consumindo. Arrasou. E você, Lari, vai lá. Bom, eu vou indicar o livro Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Eu sei que você já leu, né, Marina? Sim. Belíssimo, belíssimo, assim. Já estou, assim, me preparando para ver o filme. Também tô. Né, tá 7 de novembro, é isso, cinema. né? A estreia no Nossa, Brasil? contando os dias, assim. Tô, inclusive, pensando, será que tem pré-venda de ingresso? Eu quero muito assistir logo, assim. E aí, enfim, né? Pra quem ainda não sabe, bom, Marcelo Rubens Paiva tem o Feliz Ano Velho, que foi o primeiro livro dele, sobre o acidente que ele sofreu e tal. E agora, este livro conta, na verdade, a história da mãe dele, né? Que é a figura, a Eunice Paiva, advogada, que militou aí por direitos indígenas, que tem uma história riquíssima, assim, de uma mulher que se movimentou muito durante a vida, para muito além da maternidade e da dor imensa que ela viveu aí, tendo o marido desaparecido durante a ditadura, né? Pra não falar torturado, desaparecido e tal. Então, enfim, livraço, assim, um mesmo. Livraço. E aí, a segunda dica é uma coisinha mais leve, que é um podcast que às vezes eu tô escutando de manhã, que é o Só no Brasil, do Pedro Duarte e do Victor Camejo. É um podcast que pega fatos que só acontecem porque acontecem no Brasil. Sabe? Ai, eu amei! É muito engraçado. Deve ser muito engraçado. bom. E é realmente, são histórias reais, é tudo jornalístico, assim, eles trazem fontes, trazem uma reportagem do jornal tal, do dia tal, e aí tem tipo assim, tem o avião da Muamba, da Copa de 94, de quando o Brasil ganhou o Tetra, e veio com o avião carregado. Cara, essa história é muito boa. Essa história é maravilhosa. Muito tem essa boa. história de OVNI, tem história do roubo de uns negócios do viaduto do Rio de Janeiro, que era tipo assim, umas peças gigantescas, assim, como é que explica roubar esse tipo de coisa? Enfim, coisas que só acontecem no Brasil. É maravilhoso, eu dou muita risada com esse podcast. Bom. Nossa, eu amei. Amei isso, dica. Amei muito. Eu vou de 2 dicas. A primeira é o podcast Tá Com Tempo, da Elisama Santos, já que a Thaís trouxe a Vera Iaconelli, trouxe a Elisama Santos, que é uma outra psicanalista que eu admiro muito. Eu quero indicar um episódio especialmente, que é o episódio com a Natália Cruz. Lembrei da Natália Cruz da nossa conversa, que fez aquele vídeo do bateram no meu carro. Eu olhei pro moço e falei, esse problema não é minha prioridade agora, fim da fila. Não vai atrapalhar meu dia, não vai dar. E ela fez esse vídeo, viralizou, foi muito bom. E ela e a Elisama conversam sobre humor, sobre como ver humor nas coisas. As duas são mulheres negras que têm filhos, então elas conversam um pouco sobre isso também. E tem outros personagens. O episódio da semana que a gente tá gravando é com a Maria Bopp, a blogueirinha do fim do mundo. Então é um podcast que eu tenho gostado muito e eu gosto muito da Elisama, eu adoro o jeito dela de se comunicar, então fica como sugestão o podcast. E a minha outra dica é uma série que a segunda temporada acabou de estrear, tá saindo um episódio por semana, do jeito que eu gosto, tá? Porque eu tenho o problema da obsessão. Quando estreia uma temporada inteira, eu preciso sentar e ver o negócio inteiro. Então eu prefiro sentar no fim de semana. Que é uma série que chama Shrinking, que é da Apple TV. Acho que no Brasil é Falando a Real, a tradução. Que é uma história... Cara, tem comentário. Mas assim, é uma história muito boa de 3 psicanalistas que compartilham a mesma... 3 terapeutas, não sei se eles são psicanalistas. 3 terapeutas, vai... Não sei qual é a linha de abordagem deles, mas que eles compartilham o mesmo espaço. E um deles é o Harrison Ford. E ele faz um personagem tão maravilhoso, um ranzinzão, assim, que todos eles acabam, claro, lidando com seus próprios problemas.
Mas é uma série gostosinha, uma série delícia, que tem coisas do jeitinho que eu gosto, assim. Tem coisas mais cabeçudinhas, mas você também dá umas gargalhadas. E esse personagem especificamente nessa segunda temporada tá absolutamente brilhante. Então, minha sugestão é o Shrinking. Tem vários vídeos explicando Shrinking, falando sobre Shrinking no YouTube, porque é realmente uma série muito legal. Então, fica essa sugestão. Eu amo. O personagem dele, quando ele faz eu tenho vontade de invadir a tela pra dar um esmago naquele velho. É muito fofo. É isso. Fechou. Thaís, muito obrigada por essa conversa. Acho que saímos, assim, mais tranquilas. Espero, tá? Pra lidar com esse final de ano. Obrigada, gente. Eu adorei participar desse bate-papo. Foi super leve, passou super rápido. E espero que a gente desdobre outros assuntos aí. Eu já tenho aqui uma ideia, uma sugestão pra dar pra vocês, assim, que eu acho que vai ser quentíssimo. Ih, vem aí. Então vem aí. Até semana que vem, então, no nosso episódio 250. O que vem aí, logo vocês vão saber, porque a gente vai descobrir juntas. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.